Então vamos lá? Bom, a maior parte dos sardinhas aqui tem me perguntado se os fundos imobiliários estão baratos, se chegou a hora de comprar fundos imobiliários. Isso, por mais que pareça uma resposta extremamente simples, como é para ações em alguns momentos, não é tão simples quando a gente está falando de fundos imobiliários. Hoje aqui a gente vai falar sobre tudo isso e sobre o que eu penso do momento e etc. Se existe uma coisa que subiu de preço na pandemia, Wander, foram o quê? Os imóveis, cara. Não tem nada que subiu tanto de preço quanto o aluguel e o imóvel. Foi. Acho que o que a gente mais sentiu dessa inflação, se a gente observa, foram o preço dos imóveis, né? Para vocês terem uma ideia pessoal, né? Isso não serve de comparação no Brasil inteiro. Eu comprei um lote por 120 mil reais em um condomínio fechado aqui próximo de Goiânia. É um condomínio ali meio desses que tem vegetação, a gente gosta muito disso aqui em Goiás, né? Natureza e etc. É um lote grande, tem mais de 1.500 metros, é muito interessante para um condomínio. Eu sei que em São Paulo isso seria incomprável, mas em Goiânia é bem comprável ainda, até fora de condomínio também. A gente consegue encontrar lotes, etc., a preços muito bons. Eu fui dar uma olhada nisso agora. 12 meses aí, mais ou menos, se passaram desde a data de assinatura do contrato. Eu tentei comprar antes, mas foi um rolo danado. Esse lote estava envolvido num processo judicial, né? E aí até resolver e etc., o cara me transferir. Esse lote que eu paguei 120 mil, olhei hoje, no mesmo condomínio, estava dando uma pesquisada, já tem lotes sendo vendidos por 340 mil reais. A gente está falando do dobro. Uma valorização de 100% num prazo de um ano. É lógico, isso aqui deve ter sido um cenário atípico, mas dá uma olhada aí nos imóveis na sua cidade. Me fala como é que tá. Se você é um cara que acompanhou isso aí, comenta aqui pra mim assim, ó, qual a sua cidade? Me fala aí quantos por cento você acha que teve de valorização no palpite. Em Goiânia não foi tudo que reajustou 100%, mas casas mesmo, em condomínio, etc., isso foi até acima de 100%, dependendo dos casos. Apartamentos ali, os mais antigos não tiveram uma ampla valorização, 10%, 20% desses 3 anos de pandemia aí, desde 2020, 21 e 22, e os apartamentos mais modernos, esses tiveram uma valorização de 30% a 40% ali quando a gente vai olhar, principalmente imóveis de luxo, deu um salto muito grande. Acredito que por conta, né, da Selic muito baixa, estimulou a aquisição de imóveis, etc. Era muito crédito ali rolando e subiu. A gente teve essa explosão, então, no setor imobiliário, motivado aí pela baixa da Selic, etc. Mas quando a gente olha para os fundos imobiliários, Evander, quanto você acha que foi a alta? Os fundos imobiliários deveriam ter uma valorização também, são imóveis, afinal, né? Quanto você acha que foi a alta? Uns 15%, vai? Não, dos últimos 12 meses a gente está falando aí de 0,80% nos últimos 12 meses. Menos de 1%. E aí nesse cenário, até caiu, dependendo do período que você estiver olhando, porque hoje a gente tá olhando numa data que tá boa ainda. Então assim, e aí com isso as pessoas ficaram perguntando assim, caralho, será que fundo imobiliário então é uma boa para proteger da inflação? Porque a inflação tá em mais de 11%, e agora? Na teoria, o fundo imobiliário é a mesma coisa que você comprar imóvel. É aí que tá na teoria, mas na prática a teoria outra. É sobre isso que a gente vai falar. Quem é Sardinha Raiz, então? Já deixa aquele like na confiança, e se você não é um Sardinha Raiz ainda, pô, não precisa deixar o seu like, fica tranquilaço. Na hora que você ouvir alguma informação que você fala, putz, isso aqui me ajudou e tal, aí sim você considera se inscrever, deixar seu like. Antes disso não precisa. Se a inflação no Brasil, então, está 11%, os fundos imobiliários se valorizaram 0,80%, o fundo imobiliário está perdendo feio para a inflação. É chulapada, é chulapada. Agora, o que acontece aqui? Porque, Raul, em tese, os fundos imobiliários não são imóveis ali, se reajustam pela inflação? A gente precisa entender alguns pontos. A primeira coisa é que os fundos imobiliários começaram a ter uma boa gestão. É um produto muito novo, lembra aí 2011, né? Então é um produto muito novo. Eles começaram a ter uma gestão melhorzinha aqui em 2015, 16 ou 16, 17, que a gente pode dizer que aqueles fundos que estavam sendo constituídos ali, que estavam começando a alocação desse patrimônio, estavam começando a amadurecer, começaram a ter uma gestão um pouco melhor, a gestão ativa, né? Porque antes disso a gente falava de gestão passiva de fundos ali. Então foi aí que começou esses mandatos, né? Depois da montagem de portfólio e etc. E a gente ainda não viu muitos desinvestimentos ainda, também é um critério que a gente precisa entender. A ideia é que sim, os fundos imobiliários consigam acompanhar no longo prazo a inflação. Ele compra o imóvel ali, ele vai carregando esse imóvel, ou o fundo de desenvolvimento vai vender ele durante o período de construção, depois ele vai vender e a gente vai ver essa rentabilidade acontecer. Ou o fundo comprou um imóvel ali, alugou ele durante um tempo, depois vai fazer um desinvestimento, vai te devolver o dinheiro e vai estar corrigido ali de alguma maneira para aquele imóvel. Isso é um ponto que vai acontecer muito provavelmente. Agora, não deu tempo ainda desse ciclo se completar. Na prática, os imóveis não tem como não ter essa correlação com a inflação, né? Eles têm que se valorizar junto com a inflação, porque quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente não está falando de ação, a gente não está falando de outra coisa, a gente está falando ali de necessariamente imóveis
iguais a esse aqui, alugados para as pessoas, o aluguel aumentou, o preço desses imóveis aumentou. Como, né, que não vai refletir isso no valor patrimonial, por exemplo? Só que enquanto você está aqui com sua cota, a cota ali está sendo negociada na Bolsa de Valores. Então, especuladores também estão negociando aquelas cotas e eles podem jogar ela para baixo no momento de crise. Obviamente, uma pessoa que estava investindo em fundo imobiliário ali, ou mesmo um fundo de investimento que tem que entregar certa rentabilidade ali para o cliente dele, ele pode olhar para aquele cenário no meio de uma crise e falar, cara, eu vou pegar meu dinheiro de volta, né? Vou tirar esse dinheiro do mercado financeiro, ou porque eu preciso usar o dinheiro, ou porque eu tô com medo. Tudo isso pode acontecer. Então, quando a gente olha para os fundos imobiliários, eles não são iguais aos imóveis que se refletem da mesma maneira. Tanto pela falta de amadurecimento do mercado em si, quanto pela falta de amadurecimento dos investidores, quanto ali por esses fundos terem que entregar certo desempenho e etc. Os fundos de investimento que investem em fundos imobiliários. Então, é toda uma questão ali que faz com que eles entreguem, né, no curto prazo ou no médio prazo ali, abaixo da inflação. E assim, no longo prazo, a tendência que a gente vê projetada, é claro que eu não posso vir aqui cravar em pedra isso para vocês, porque a gente ainda não tem tempo suficiente, né? A gente pode olhar muito para trás, o espelho retrovisor, ele é mais claro do que o para-brisa. Eu não posso vir aqui para falar para você, olha, vai acontecer necessariamente assim, porque eu não sou futurólogo, mas observando a realidade, tem imóveis dentro daquele fundo, principalmente os de tijolo. Então assim, só para simplificar essa história para você entender. De início, a gente olha para um fundo imobiliário, a gente está vendo ali o preço da negociação das cotas. A gente não está vendo o preço do valor patrimonial daquele fundo. A gente não está vendo o quanto está custando os aluguéis naquelas salas. A gente não está vendo quanto está custando aquele prédio que foi construído em outro momento. Agora, quanto ele está custando. Você não está vendo nada disso. Você está vendo uma cota de um fundo, você olha ali para um número e vê R$100. Então, aquela cota específica, que é o que você chamaria de ganhar da inflação, ela não representa a realidade do valor do patrimônio daquele fundo. Imagina, por exemplo, que esse prédio aqui foi levantado, aí você tem ali uma participação nesse prédio, que você pagou R$100. De repente, um cara que está no meio de uma crise quer vender essa participação que ele pagou nesse empreendimento por R$90. Mudou o preço do prédio, Wander? Não, né? Porque a gente olha para o prédio, ele está do mesmo jeito. A gente olha para o prédio, os aluguéis aumentaram. A gente olha para o valor do prédio, talvez ele até tenha subido. E aqui a gente tem outro problema. Quando a gente fala do meu lotezinho, é muito fácil a gente ter um reajuste de valor. Uma coisa é, quantas pessoas no Brasil têm dinheiro para pagar R$300 mil em um lote? Agora, quantas empresas ou pessoas no Brasil têm dinheiro para comprar uma laje, sabe, um prédio inteiro, tá? Quantas pessoas têm dinheiro para comprar um prédio de 100 milhões, por exemplo, no meio da Faria Lima, ou de 150, 200, 250 milhões? Então são poucas pessoas. Você concorda que durante uma crise, né, de um momento negativo da economia, que essas empresas não estão fazendo esses investimentos e por isso aquele patrimônio ali necessariamente fica mais difícil de ser vendido? É um volume muito maior, é um dinheiro muito grande para alguma pessoa ter. Então é claro que quando a gente olha para o tempo das pessoas físicas ali, ele é muito diferente do tempo das empresas gigantescas e etc. que movem esse mercado. E esse é um aprendizado que as pessoas que estão investindo nesse tipo de produto ainda não tiveram. Então você vai ver muita gente começando a correr dos fundos imobiliários por medo do preço da cota. Com certeza vão perder dinheiro, porque o valor do patrimônio é diferente do valor do mercado. Então, o valor de mercado não tem nada a ver com o patrimônio que está atrelado ali. Ele tem muito a ver com o nosso sentimento, né? Isso é a mesma coisa que eu pegar e falar, olha, essa caneta aqui, ela é uma caneta legal e tal, quanto você oferece nessa caneta? Aí você fala para mim, eu ofereço R$100. Vamos supor que você é um cara emocionado, doido, foi com a cara dessa caneta, oferece R$100. Isso significa que essa caneta realmente vale R$100? Sendo que se eu for ali com esses R$100 que você me deu, quantas canetas eu consigo comprar, né? E canetas novas, e não necessariamente uma caneta já utilizada como essa aqui. Essa daqui tá miada. É porque a Bic, você já viu uma Bic acabar? Não acaba, porque os aliens vêm e pegam de volta. Aqui não é uma sonda. Tem uma teoria na internet que é uma sonda alienígena, eles vêm e pegam de volta. Só que essa não é da Bic, essa é da Compactor, eles não têm um contrato com os alienígenas, então provavelmente ela vai acabar mesmo. E aí o negócio é esse, então. Então assim, a gente tem que entender essa diferença do que está sendo negociado ali. E é um amadurecimento. Eu entendo que vocês não tenham entendido isso ainda, mas presta atenção. Aí você vai falar, Raul, mas e os fundos imobiliários de papel? O que é um fundo imobiliário de papel, gente? É um fundo que investe em CRI e LCIs ali, por exemplo. Então ele investe em renda fixa. Você olha lá na carteira dele, a rentabilidade está nas estrelas. Por quê? Porque estava travado lá dentro investimentos em IPCA mais taxa, estava travado CDI mais taxa. Então assim, ele é um fundo de renda fixa, ele está com a rentabilidade alta. Você olha lá, você vai ver que ele está ganhando da inflação largamente. Mas os fundos imobiliários de tijolo, eles têm propriedades, às vezes multipropriedades ali, coisa gigantesca, e a gente precisa entender esse momento da economia. Agora, se você entendeu esse ciclo todo, né, que a economia tem esses estágios, etc., tem que entender o ciclo dos fundos, essa etapa que cada um deles está. Se você observa um
momento onde você está conseguindo comprar imóveis ali, porque aquilo é participação em imóveis, por um preço muito abaixo do valor de mercado, esse é o momento de comprar ou de vender fundo imobiliário. Vamos supor que eu estou aqui agora, paguei, sei lá, eu nunca comprei essa sala, mas estou falando valor hipotético. Eu comprei essa sala por 200 mil e começou uma crise, se acentuou uma crise, a gente tem uma empresa que não está indo mal, a gente está indo bem na crise, mas os nossos vizinhos aqui podem estar indo mal. É um exemplo, gente, pelo amor de Deus. E aí, nesse caso, eu comprei por 200 mil a sala, a gente observa que o vizinho do lado, ele tá vendendo a sala que eu comprei por 200 mil por 60, porque ele precisa fechar para balanço, ele precisa ir embora, eles não tem mais, tá pagando os credores ali para encerrar a empresa. É uma oportunidade de compra ou eu devo vender a minha por 55 e sair correndo? Compra, né? Então, assim, é óbvio que entender esse momento dos fundos imobiliários é importante. Agora, quais fundos imobiliários comprar? Aí passa pela análise do investidor e tal, já conversamos aqui sobre isso várias vezes. Mas, assim, se você entende o básico de fundo imobiliário, aproveita agora, compra. E é exatamente essa oportunidade que está se desenhando no mercado. É ações que está se desenhando, é investimento de renda fixa que está se desenhando. Cara, tem muitas oportunidades no mercado, tem muita coisa que pode te ajudar a sair de um cara que tem uma carteira mediana, né? Você tem um dinheirinho ali legal. Se você aproveitar o momento agora, você passa por carteira muito boa e a velocidade desse investimento aumenta. Você lembra lá em 2020 quando a gente comprou aquelas ações no período da crise ali, no pico? A gente chegou depois, em meses, a gente tava com a rentabilidade, tipo assim, 200 e pouco. Vê os vídeos aí, lá no Na Reta. E a galera ficava, ai, como que o Raul conseguiu essa porra? Cara, é exatamente aproveitando as oportunidades no momento certo. É